Vamos então rufar os tambores para a enquete do dia. Olha, a pergunta já está aqui no nosso programa, está aqui embaixo, você pode ler, e é a seguinte: conhecer muito sobre fé significa viver essa fé de verdade? Ítalo, essa pergunta é muito direta. Essa pergunta realmente remete muito ao nosso dia a dia como cristãos. Tem gente que vai participar. Na verdade, eu quero que todos participem, nós queremos que todos interajam através dessa enquete, também de outros temas aqui no Voz da Libertação. Mas, Ítalo, essa enquete realmente vai trazer uma nova visão sobre a palavra fé para quem está nos acompanhando. Quando se fala sobre fé, muito tem a se imaginar, a se pensar, até porque fé também é uma coisa individual, né? Eu tenho um tipo de fé, você tem um tipo de fé, mas quando nós estamos tratando sobre fé aqui na nossa enquete, estamos falando sobre a fé em Cristo Jesus, a fé bíblica, a fé cristocêntrica, e a nossa pergunta é se é possível uma pessoa conhecer muito sobre essa fé, mas não vivê-la de verdade, não vivê-la na prática. A gente sabe que tem muita gente que estuda sobre a fé cristã, estuda sobre a Bíblia, estuda sobre a palavra de Deus, sobre a fé dos apóstolos, a fé dos irmãos atuais. E será que é possível você estudar essa fé, conhecer essa fé, mas ao mesmo tempo não praticá-la, não vivenciá-la, não vivê-la de verdade? Então, a nossa enquete de hoje está em volta desse tema. Se você acha que sim, é possível, você vai clicar aí no menu que já está no chat, vai clicar em sim. Se você acha que não, obviamente clicará em não, mas nós queremos respostas com argumentação, tá bom? Então manda mensagem no nosso WhatsApp, o número já vai aparecer aqui no rodapé da sua tela, ou comenta aqui no chat do YouTube, que daqui a pouquinho nós vamos interagir um pouquinho com vocês, saber a opinião de vocês, então deixa aí argumento, versículo, experiência, que a gente vai interagir com todos vocês. Mas agora a gente vai à enquete do dia, a parcial, a primeira parcial antes do Ítalo Siqueira trazer qual é realmente o nosso resultado. Então, conhecer muito sobre a fé significa viver essa fé de verdade? E a pergunta está aqui, a nossa parcial está polarizado, né? 50% a gente pode dizer, meio. está polarizado, meio a meio, e tem muita gente interagindo aqui no nosso chat, votando no QR Code, ali no nosso WhatsApp, e tem gente participando também, escrevendo. Votou, escreveu, participou e o Ítalo falou. Tem gente participando, Natiel, gostei do trocadilho aí, viu? Então vamos lá agora acompanhar algumas respostas à nossa enquete. Nós temos aqui o nosso irmão Agnaldo Gomes. Ele disse aqui uma frase um pouco extensa, mas vamos acompanhar, que é interessante. A vivência da fé está ligada à espiritualidade, prática como oração, caridade e resiliência, enquanto o conhecimento é uma ferramenta que pode ou não, ele especificou que pode ou não, auxiliar nesse processo, né? A resposta do nosso irmão Agnaldo. Parabéns pela sua resposta, obrigado pela contribuição, irmão Agnaldo. Daqui a pouco a gente vai entender se a sua resposta está ou não conectada aqui com a resposta bíblica que será apresentada para a enquete de hoje. Olha, nós temos também aqui, Natiel, mais uma resposta à enquete de hoje, muita gente participando, assim, interagindo, compartilhando, comentando. Enquanto eu vou preparando aqui o comentário, eu quero mandar um alô pro nosso irmão Claudeni Barreiro, que está acompanhando lá do Paraná, se não me engano, né? Lá no Boqueirão, Paraná. inclusive onde nosso amigo presbítero Júlio Souza já passou por lá, né? Que maravilha, um forte abraço. Foi também da turma do Tiago, acho que o Tiago tá mandando o link no grupo do Seminário 2024, hein? Forte abraço, colaborou muito aqui com a gente na sede mundial também. Agora nós vamos ao resultado final da nossa enquete do dia. E a pergunta foi: conhecer muito sobre fé também significa viver essa fé de verdade? Rufando os tambores, Bruno, porque eu quero saber o que os nossos internautas votaram. Está aqui, olha, Ítalo, deu uma diferenciada do que nós tínhamos colocado há pouco. 55% dos que votaram acreditam que sim e 45% de quem votou acredita que não, mas a verdade bíblica, a palavra de Deus, nos traz aí o respaldo sobre a resposta. Por favor, qual a resposta para a enquete? Os nossos
internautas estão ansiosos para saber? Olha só, Natiel, e você que está acompanhando também, a Bíblia afirma que não. Conhecer muito sobre fé não significa necessariamente viver essa fé de verdade. A Bíblia mostra que é possível falar sobre fé, conhecer sobre fé, ensinar e até defender a fé, mas ainda assim não vivê-la praticamente de forma completa, de forma na sua totalidade. E para fundamentar essa minha resposta, eu quero apresentar aqui apenas 3 versículos que eu acredito que sejam suficientes para que você saiba o que a Bíblia diz a respeito disso. Olha só, o primeiro texto que eu quero ler com você está na Epístola de Tiago, capítulo de número 2, verso 17, que diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. E o versículo 18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quando se trata de fé e prática, a Epístola de Tiago, que está aqui no finalzinho do Novo Testamento, é referência a respeito desse assunto. É interessante que o apóstolo Tiago, ele faz uma afirmação aqui sem medo de errar. Ele diz assim que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então ele não apenas diz que é possível conhecer muito sobre a fé e ainda assim não praticá-la, como ele é muito ousado em dizer que a fé é morta em si mesmo se não tiver essa prática verdadeira. É interessante que quando ele faz esse paradoxo entre a pessoa que diz que tem a fé e ele diz que tem as obras, ele diz o seguinte: mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, aqui nessa conclusão, entre aspas, desse versículo, ele diz que é possível uma pessoa ter a fé sem as obras, mas ele irá mostrar a fé dele junto com as obras. Então, de acordo com esses 2 versículos aqui do apóstolo Tiago, é possível sim uma pessoa conhecer a fé, estudar sobre a fé e ainda assim não praticá-la. Agora eu quero apontar para vocês aqui uma fala do próprio Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, verso 24 em diante, diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assoparam os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então o Senhor Jesus está falando que aquele que escuta e pratica, ele está fazendo aqui essa comparação entre escutar e praticar, sendo que escutar aqui também pode ser considerado como conhecer, entender, compreender, conhecer muito sobre essa fé, né? Então ele diz que aquele que conhece e pratica é o homem prudente, que constrói a sua casa, e pode soprar o vento, pode vir a chuva, podem vir os rios, mas ela não cairá. Enquanto que aquele que ouve, ou seja, aquele que conhece, aquele que estuda, mas não pratica, é comparado ao homem insensato. Então, nessas palavras aqui de Jesus, a gente percebe que sim, é possível conhecer muito sobre a fé, profundamente sobre a fé, mas ainda assim não viver a prática dela. Inclusive, o capítulo 7 aqui, os versos que eu acabei de ler, é a conclusão do sermão mais importante de Jesus, digamos assim, que é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, onde Jesus apresentou aos discípulos ali os valores éticos e morais do reino de Deus. Agora, para finalizar a minha resposta para essa enquete de hoje, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 1, parte B do versículo diz o seguinte: a ciência incha, mas o amor edifica. Ou seja, o conhecimento incha, o conhecimento deixa a pessoa soberba, o conhecimento deixa a pessoa exaltada, mas o amor edifica. A gente sabe que o amor, em outras passagens bíblicas e até em outras palavras, também pode ser traduzido como a prática da piedade, a prática do amor, a prática da misericórdia. E o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja que era muito conhecida pela diversidade dos dons. Era uma igreja que funcionava, tinha dons, tinha pregação, tinha oração, tinha louvor, mas havia muita hipocrisia em relação à prática do amor, ou seja, a prática da fé
Então, esses 3 versículos foram utilizados aqui para mostrar que a Bíblia fala que sim, é possível conhecer muito sobre a fé, estudá-la e até ensiná-la, mas ao mesmo tempo não vivê-la de forma verdadeira, Natiel.